No vasto tapeçário da história humana, as marcas indeléveis de nossos antepassados adornam a trama complexa de nossos dias. Eles, os antigos, com mãos determinadas e olhos voltados para os céus, gravaram mensagens que, de tão profundas, resistem à erosão do tempo. À medida que navegamos nas águas tumultuadas do presente, há uma inquietação crescente, um sussurro quase audível que nos impele a buscar nas antigas escrituras as respostas para os quebra-cabeças de hoje. E não são apenas palavras que buscam nossa atenção. São sentimentos, esperanças e advertências urdidas pelos que vieram antes de nós, que viveram, amaram e enfrentaram desafios que, em sua essência, não são tão diferentes dos nossos. Em nossas mãos, esses antigos textos tornam-se chaves que podem desbloquear os mistérios das encruzilhadas atuais. Assim, enquanto nos movemos freneticamente na dança do agora, vale a pena fazer uma pausa, respirar e ouvir os ecos do passado, pois, em sua sabedoria e advertência, podem estar as chaves para um futuro mais esperançoso. Olhando para os eventos que se desenrolam à nossa volta, a intrincada dança das nações, as agitações políticas e os desafios ambientais, não podemos deixar de sentir um arrepio de reconhecimento. Ezequiel, capítulo 38, nos fala de Gog e Magog, entidades que, segundo os escritos, liderarão uma coalizão de nações em um confronto dramático no Oriente Médio. Os campos de batalha descritos nas Escrituras parecem ecoar as manchetes atuais, com territórios sendo contestados e nações se alinhando, prontas para defender seus interesses e ideais. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, encontramos a menção ao Armagedon, o cenário final de uma batalha épica entre o bem e o mal. Não é apenas uma guerra de armas, mas uma luta espiritual, uma batalha pela alma da humanidade. Enquanto somos testemunhas desses eventos, as antigas profecias parecem ser menos previsões distantes e mais como espelhos refletindo nossa realidade. Um lembrete de que a história, em sua sabedoria, muitas vezes se repete. Em meio ao silêncio ensurdecedor do cosmos, a Terra parece gritar os ecos de antigas profecias. Cada evento que se desenrola diante de nossos olhos carrega consigo o peso de milênios de previsões. Ao folhear as páginas de Ezequiel, capítulo 38, somos transportados a um tempo antigo, mas estranhamente familiar. Gog e Magog, líderes de coalizões, preparando-se para um enfrentamento titânico no coração do Oriente Médio. Será que os ecos dessa batalha ressoam nas ruas de Jerusalém, Damasco e Teherã hoje? As manchetes que inundam nossas telas todos os dias parecem mais do que simples notícias. São como vislumbres de um passado profetizado. Territórios em jogo, alianças sendo forjadas e quebradas, o tabuleiro mundial se ajustando para um final predestinado. A menção do Armagedon em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, não é apenas uma batalha terrena, mas uma confrontação espiritual de proporções cósmicas. O bem e o mal, em um duelo eterno, com a Terra como seu palco final. As palavras escritas há milênios, ao invés de desaparecerem na areia do tempo, parecem gravadas em pedra, refletindo cada passo que damos. A história, em sua circularidade misteriosa, parece nos chamar sussurrando. Lembre-se e esteja preparado. Em meio ao silêncio infinito e abissal do cosmos, a Terra, como um farol pulsante, parece emitir ecos de antigas profecias. Seu brilho não é apenas uma luz visível, mas um grito carregado de significados e previsões. A humanidade, em sua breve existência, tem sido testemunha do desenrolar de eventos que carregam consigo o peso e a gravidade de milênios de previsões. Ao nos perdermos nas palavras do profeta Ezequiel, capítulo 38, somos imersos em um universo paralelo, antigo, mas estranhamente familiar. Gog e Magog, figuras poderosas liderando coalizões majestosas, com o horizonte do Oriente Médio como pano de fundo. Será que os tambores de guerra que ressoavam então ainda podem ser ouvidos nas ruas de Jerusalém, Damasco e Teherã? As manchetes diárias, que inundam nossas telas, parecem ir além de meras atualidades. São ecos de um passado profetizado, quase como visões de um tempo esquecido. Territórios em jogo, alianças sendo forjadas e destroçadas, o grande tabuleiro mundial está sendo meticulosamente ajustado para um final que talvez já esteja escrito.
Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, nos lembra do Armagedon, mais do que uma batalha terrena. É o cenário de uma confrontação espiritual de proporções inimagináveis. O bem e o mal, em um duelo atemporal, onde a terra serve como o último palco, onde as almas dos homens são a verdadeira aposta. As palavras que foram eternizadas nas páginas da história, ao invés de se desvanecerem na imensidão do tempo, ressoam com vigor renovado. A história, com sua cadência misteriosa e ininterrupta, parece sussurrar em cada ouvido, com uma urgência quase tangível. Lembre-se e esteja preparado. O fim pode estar mais perto do que parece. O Oriente Médio, com suas areias que viram o surgimento das primeiras civilizações, agora é palco para tensões geopolíticas que ressoam com as profecias. Entre os mercados movimentados e os antigos templos, uma energia carregada de antecipação circula. Em Daniel, capítulo 7, versículos 4 a 7, vemos bestas emergindo, representando reinos e poderes, e a questionamento inquietante surge. Os impérios modernos estão refletidos nessas visões? A interconexão de nações através de pactos, tratados e acordos reflete as complexidades preditas em profecias. As nações são mais do que apenas fronteiras e governos. Elas são peças em um jogo divino, movendo-se em direção a um desfecho desconhecido. Em Isaías, capítulo 17, versículo 1, é mencionada a ruína de Damasco. Seria esta uma previsão do que está por vir? Mas em meio às turbulências, há também um chamado para a redenção. Em Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17, uma mensagem de esperança e retorno ressoa. A humanidade, embora propensa a conflitos, também é dotada de um espírito que busca redenção e propósito. As questões ambientais de nossa época, com catástrofes naturais crescendo em frequência e intensidade, parecem estar em sintonia com Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, onde se fala de sinais no sol, lua e estrelas, e o mar e as ondas rugindo. As tecnologias atuais, que nos conectam instantaneamente e moldam a sociedade de maneiras antes inimagináveis, têm alguma relação com as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 4, onde se menciona que muitos irão se deslocar e o conhecimento aumentará. Em meio às camadas de profecias e visionários, surge uma menção que parece ainda mais intrigante. Gog e Magog, figuras descritas em Ezequiel, capítulos 38 e 39, são centrais para um dos cenários mais apocalípticos e misteriosos das Escrituras. Mas quem são eles? O que representam no grande teatro dos acontecimentos finais? Gog, do reino de Magog, às vezes é interpretado como um líder ou uma nação poderosa que se levanta no fim dos tempos. O conflito que ele lidera é vasto, envolvendo muitas nações, e tem como alvo o povo de Deus. À luz dos recentes conflitos no Oriente Médio, poderíamos estar vendo as peças se moverem para esse confronto bíblico final. A aliança de nações que acompanha Gog é vasta e diversificada, o que em muitos aspectos reflete a geopolítica atual, com coalizões se formando e dissolvendo em ritmos acelerados. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, Gog e Magog ressurgem, cercando a amada cidade. Estaria esta cidade simbólica, Jerusalém, prestes a enfrentar seus dias mais sombrios? Mas como em todas as profecias, há um vislumbre de esperança. A intervenção divina é prometida, e os exércitos de Gog são destinados à derrota. Deus, mais uma vez, mostra sua proteção e soberania, não permitindo que as forças do mal prevaleçam. A narrativa de Gog e Magog não é apenas um conto de guerra e destruição. É uma lembrança da eterna batalha entre o bem e o mal e da promessa de que, no fim, a justiça e a verdade prevalecerão. Conforme as profecias se desenrolam e o mundo testemunha eventos de magnitude quase inimaginável, uma promessa se destaca em meio à turbulência: o anseio pelo julgamento final. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, é descrito o retorno triunfante de Cristo e a separação definitiva entre justos e injustos. Esse julgamento não é apenas uma questão de retribuição, mas um momento de revelação da justiça divina. Em Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16, é dito que todos serão julgados com base em seu conhecimento e ações, tornando o julgamento uma verdadeira revelação do caráter de cada indivíduo. No entanto, o julgamento é apenas um prelúdio. Revelação, capítulo 21,
versículos 1 a 5, nos fala de um novo céu e uma nova terra. Depois do julgamento, vem a promessa de renovação. Um mundo onde a dor, o sofrimento e a morte não existirão mais. A esperança reside no fato de que o julgamento final não é o fim da história, mas um novo começo, onde os justos herdarão a promessa eterna e a paz reinará em um mundo que foi purificado e restaurado. Como observadores destes tempos, devemos refletir sobre nosso papel nesta narrativa. Em meio a rumores de guerras, profecias e sinais, a mensagem mais crucial é a de preparação e esperança. A história está se desenrolando e cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande tapeçaria do destino. Enquanto avançamos neste complexo tecido de profecias e acontecimentos atuais, fica a questão: como devemos responder a tudo isso? Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, somos lembrados da incerteza da vida e da importância de considerar a vontade divina em nossos planos. Não é apenas sobre a observação passiva dos eventos, mas sobre o ativo alinhamento de nossas vidas com os valores eternos. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos incentiva a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Há um convite persistente para a introspecção e transformação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. O destino do mundo pode estar envolto em mistério, mas o caminho para o indivíduo é claro: buscar sabedoria, viver com integridade e preparar-se espiritualmente para o que está por vir. Como diz o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos adquirir um coração sábio. Assim, enquanto olhamos para as profecias e os sinais dos tempos, devemos nos lembrar de que cada momento é uma oportunidade para reflexão, crescimento e ação alinhada com o propósito divino. Nos dias de antigos profetas e reis, a vigilância era frequentemente citada como um imperativo. E hoje, no amanhecer de tempos incertos, essa necessidade nunca foi tão vital. Como é proclamado em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em meio às turbulências e incertezas, a vigilância não é apenas um estado de alerta físico, mas também espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17, somos exortados a vestir a armadura completa de Deus para resistir no dia mau. Os céus e a terra podem gritar os sinais dos tempos, mas é no silêncio de nosso interior que devemos ouvir e discernir a verdade. Em Salmos capítulo 46, versículo 10 é dito: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. À medida que os eventos mundiais se desdobram, lembramo-nos de que nossa verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra potestades e forças espirituais do mal, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, este é o chamado dos tempos: permanecer vigilante, estar armado em espírito e, acima de tudo, manter a fé. Pois em Hebreus capítulo 11, versículo 1 é declarado: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em meio às tapeçarias do tempo, emergem nomes que carregam mistérios e prenúncios: Gog e Magog. Descritos em Ezequiel capítulo 38 e 39, estes nomes simbolizam nações ou líderes que desencadeariam um conflito de proporções catastróficas no fim dos tempos. Seu despertar não é apenas um confronto militar, mas também espiritual, marcando um dos últimos grandes conflitos antes da intervenção divina final. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, sua rebelião é mencionada novamente, sinalizando o fim da era e o começo de uma nova. As tensões no Oriente Médio, um epicentro de conflitos antigos, evocam as profecias que falam de Gog e Magog. As linhas no mapa são muito mais do que fronteiras, são demarcações de destinos e profecias. Em meio a essas revelações, a humanidade é chamada a testemunhar, entender e se preparar. Estes são tempos não apenas de trevas, mas também de iluminação e compreensão divina. Gog e Magog são lembretes de que os desígnios do universo não são aleatórios. Cada evento, cada conflito, cada movimento tem um propósito maior,
trazendo à humanidade um passo mais perto do final divinamente escrito. A história da humanidade sempre foi marcada por batalhas e confrontos, mas uma luta se destaca entre todas: a batalha final. Em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, é mencionado o lugar do grande confronto, Armagedon, uma palavra que ressoa com presságio e que evoca imagens de um confronto épico entre as forças do bem e do mal. Os sinais que antecedem essa batalha são visíveis para aqueles que observam com olhos espirituais. Conflitos crescentes, nações em tumulto, a natureza em caos. Tudo converge para o Vale de Megido, onde o destino da humanidade será decidido. No entanto, este não é apenas um evento físico, mas profundamente espiritual. Representa a culminação da luta entre a luz e a escuridão, a verdade e a decepção. No coração dessa batalha está a decisão de cada alma humana, uma escolha entre seguir o caminho da retidão ou se desviar para a escuridão. Enquanto as trombetas celestiais soam, chamando guerreiros para a batalha, cada indivíduo deve se perguntar: de que lado estou? A resposta determinará o destino eterno de cada um. A promessa, no entanto, é clara para aqueles que escolhem a luz. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, é dito que haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará todas as lágrimas. A esperança brilha mesmo nas horas mais sombrias. Ao longo dos tempos, em meio a adversidades e incertezas, uma constante permaneceu: a fé inabalável daqueles que acreditam. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo quando o mundo parece desabar ao redor, a fé dá força aos justos. As histórias bíblicas de Abraão, Moisés, Ester e tantos outros são testemunhos de indivíduos que, apesar das adversidades, permaneceram firmes em sua fé. Em tempos de crise, onde as profecias parecem se tornar realidade, essa mesma fé é um farol para muitos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 13, é prometido que aquele que perseverar até o fim será salvo. A fé não promete um caminho fácil. De fato, muitos enfrentaram perseguições, provações e tribulações por causa de suas crenças. No entanto, a esperança de um futuro glorioso, de um reino onde a justiça prevalece e o amor reina, impulsiona os fiéis a continuar. Essa jornada guiada pela fé é um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, a chama da esperança nunca se apaga. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, proclama que nada pode nos separar do amor de Deus. À medida que o relógio do tempo avança, um chamado ressoa através dos corredores da história: estar vigilante. Lucas, capítulo 21, versículo 36, adverte: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não é um chamado para o medo, mas para a preparação. Como sentinelas em uma torre, os fiéis são incentivados a manter seus olhos no horizonte, buscando os sinais e permanecendo firmes em sua fé. O mundo, com suas distrações e ilusões, muitas vezes tenta desviar os olhos do que é verdadeiramente importante. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 25, é instruído: que os teus olhos olhem diretamente para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. A história tem mostrado que aqueles que atenderam a esse chamado, que permaneceram vigilantes e ancorados em suas convicções, muitas vezes encontraram força e propósito em tempos de incerteza. À medida que o mundo se aproxima de momentos decisivos, a vigilância se torna ainda mais crucial. A promessa é de que aqueles que estão alertas e firmes na fé não só perceberão os sinais, mas também serão guiados através das tempestades que estão por vir. Ao contemplar as ondas crescentes de mudanças e os vendavais de incerteza, muitos se perguntam onde encontrar refúgio. Salmos, capítulo 46, versículo 1, nos assegura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A história e a tradição nos mostram que, mesmo em meio aos maiores desafios, existe sempre uma mão estendida, uma voz tranquilizadora, um lugar seguro. Nos tempos mais sombrios, quando as sombras parecem se alongar e a esperança diminuir, Isaías capítulo 41, versículo 10 nos lembra:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A verdadeira fortaleza não é encontrada em muralhas ou exércitos, mas em um espírito inquebrantável, alimentado por uma fé inabalável. Aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, a porta se abrirá. Assim, mesmo que o mundo pareça estar em desordem e as notícias tragam temor, o refúgio verdadeiro está sempre à disposição daqueles que buscam com coração sincero e espírito humilde. À medida que os dias avançam e as profecias parecem tomar vida, é inevitável que o homem busque entendimento e clareza. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, é mencionado: Mas tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Este tempo de revelação não é apenas um período de medo, mas também de reflexão profunda. Os seres humanos são instigados a reavaliar seus valores, suas ações e o legado que desejam deixar para as gerações futuras. A história nos ensina que após cada grande reviravolta, uma nova era de iluminação e progresso nasce. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, encontramos: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com todos os teus bens adquire o entendimento. Muitos perceberão que a conexão com o divino e o entendimento de sua palavra são os pilares que sustentam a humanidade através de tempos turbulentos. A busca por significado se torna mais crucial do que nunca. Assim, em meio ao caos, surge uma oportunidade: a de se aproximar de Deus, de buscar entendimento e de trilhar um caminho de luz e propósito. A história e as profecias revelam que, independentemente das tempestades da vida, há sempre um arco-íris de esperança no horizonte. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13, é declarado: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A humanidade, armada com fé e determinação, tem a capacidade de superar os desafios, de se reconectar e de construir um futuro mais brilhante. Enquanto olhamos para o que o futuro reserva, somos lembrados de que nossa jornada é uma de crescimento contínuo, amor e compreensão, e que a promessa divina permanece firme e inabalável. Assim, com corações esperançosos, olhamos para o amanhã, sabendo que cada desafio traz consigo uma oportunidade e que, no final, o amor e a verdade sempre prevalecem. Portanto, enquanto as páginas da história se desenrolam diante de nós, saibamos que não estamos sozinhos em nossa jornada e que o final da história ainda está sendo escrito por cada um de nós.